a Defensoria Pública é a voz dessa população vulnerável. Nós temos que estar no meio deles, escutando eles, participando das atividades, ajudando-os a combater a invisibilidade. De certa forma, as populações carentes também têm essa mesma problemática. No âmbito geral de atuação com a temática, a Defensoria Pública da União ela tem um grupo nacional de trabalho, denominado Grupo GT Políticas Etno-Raciais. E, recentemente, no Dia da Consciência Negra, em 2018, nós fizemos uma campanha nacional com vídeos, com 4 mini-documentários, intitulado Campanha Interfaces do Racismo. E essa campanha ela foi bastante divulgada nas redes sociais, com foco na educação de direitos e busca e reforçar as mensagens de que o racismo não é só um comportamento, mas um processo histórico e político. Nós tivemos também, recentemente, com a intervenção militar no Rio de Janeiro, a intervenção federal no Rio de Janeiro, a atuação conjunta da Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado, bem como a ouvidoria também da Defensoria Pública do Estado, com um projeto muito interessante, a DPU, denominado DPU mais Rio. Ambas as defensorias com o Circuito Favela de Direitos, que é uma iniciativa que nós aqui em São Paulo podemos aprender muito. Eles tiveram, por uma ironia do destino, esse projeto surgiu com essa situação da intervenção federal no Rio de Janeiro, mas é uma experiência muito rica, não tem a ver só com a atuação do Exército nas favelas, e, na verdade, o que a rede de proteção e resistência já começou, já há um bom tempo, né? Eu até que coloco a Defensoria Pública da União em São Paulo à disposição também para integrar essa rede. Acho que tem que ser todos os atores do sistema de justiça têm que participar dessa rede de resistência, interlocução. E, aproveitando um pouco sobre essa experiência lá do Rio de Janeiro, nós temos que ampliar, então, essa atuação. E o que a Defensoria Pública da União faz hoje, efetivamente, nessa temática, é um investimento na educação em direitos. No Rio de Janeiro, por exemplo, com essa intervenção federal, foram formados grupos com integrantes de todas as instituições, organizações sexuais, instituições públicas, Defensoria Pública, Ministério Público, e fazendo visitas diárias em território. Então, as instituições foram até as favelas em visitas semanais. A presença dessas instituições dentro do território fez toda a diferença. As instituições puderam, primeiro, aproximar a população dessas instituições. A população começar a entender que não são instituições só para validar a violência do Estado, e sim instituições que estão ali para defender os seus direitos. E, a partir dessas visitas, foram feitos já alguns relatórios parciais e com relatos absurdos. A que nível chegou a violência estatal nesses territórios. Mas, além de tudo, acima de tudo isso, a população mais informada dos seus direitos, ela consegue ir atrás, ela é um dos atores também a essa violação do Estado. Eu grifei algumas situações interessantes que eu achei nessa cartilha. É uma cartilha muito interessante, é uma cartilha que a gente pode adaptar aqui para São Paulo, por exemplo, mas tem algumas orientações que nem pessoas, às vezes, do direito, sabem responder à população
sobre determinada situação, sobre determinado ato policial. Eu acredito que boa parte de vocês, como eu, já devem ter visto em redes sociais abordagem policial, por exemplo, de adolescentes negros, pobres, em que o policial manda o cidadão, por exemplo, abrir o WhatsApp e ele começa a ler as mensagens do WhatsApp do telefone. Então, é uma orientação simples, mas que muita gente não sabe que a polícia não pode pegar o seu telefone e mandar abrir, desbloquear e olhar suas mensagens. Então, é uma orientação, parece boba, mas não é, porque atrás disso está um direito constitucional muito caro para as pessoas. Outra situação que a gente vê muito e às vezes por falta de orientação a população não sabe, não exerce seu direito, é o direito de filmar a ação policial. Não é difícil nós vermos por aí as pessoas, os policiais retirando os aparelhos de telefone das pessoas, quebrando, impedindo de gravar, ameaçando enquadramento em crime de desacato, resistência, desobediência. E sendo que é direito do cidadão, é direito de qualquer pessoa filmar a atividade policial. Aliás, essa é a ferramenta que nós temos a nosso favor para, de alguma forma, mudar essa situação. Quais são os resultados que nós tivemos lá no Rio de Janeiro com esse projeto que se chama Circuito Favela de Direitos? A partir dos dados que foram colhidos sobre violência estatal, as defensorias da União, do Estado, elas têm condições de levar isso a um debate com o poder público, com a Secretaria de Segurança Pública, para que os órgãos de controle eles evoluam, eles implantem políticas públicas de capacitação dos policiais, dos agentes do Estado. Isso é uma coisa que talvez seja das mais importantes. Os policiais, os agentes de Estado, eles têm que passar por uma capacitação qualificada, com participação da sociedade civil, com participação da população, dos órgãos de controle, das defensorias, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Então, essa coleta de dados da população, ela tem que ser levada ao poder público e é isso um papel que a Defensoria Pública faz. Nós tentamos nos infiltrar nas discussões envolvendo políticas públicas, visando essa humanização da polícia. Eu tive um exemplo recente no Chá do Padre, aqui em São Paulo. A Defensoria Pública da União tem um posto de atendimento dentro do Cefra, Chá do Padre, aqui atrás, por sinal, aqui na Rua Riachuelo 268. E em determinado momento, acho que do ano passado, ano retrasado, a polícia queria entrar à força sobre o Chá do Padre, a pretexto de, provavelmente, ter alguma pessoa procurada pela polícia no seu interior. E essa conclusão de que havia um foragido da justiça tinha sido tomada apenas por uma situação porque uma pessoa havia entrado correndo lá para dentro. Na ocasião, o assistente social do Chá do Padre entrou em contato comigo imediatamente, a gente tem essa proximidade por fazer parte lá do atendimento, e eu oficiei o secretário de Segurança Pública de São Paulo e também ao chefe do batalhão, primeiro relatando os fatos ocorridos e defendendo que não era o caso desse tipo de atuação. E, como resposta, eu recebi que o Chá do Padre, por ser um centro de convivência, ele não teria as características de asilo inviolável que a Constituição proíbe o ingresso. Então, o que eu quero dar com esse exemplo é que, na verdade, a polícia ela se legitima através de interpretações próprias,
a transgredir os direitos das pessoas. O Centro de Convivência de População de Rua, quem aqui trabalha na área sabe bem, ela demora anos para contar com a confiança das pessoas. E isso se quebra em poucos minutos com uma interferência indevida do Estado, que é o caso, por exemplo, que eu quis dar aqui. As instituições, as defensorias, o Ministério Público, um dos maiores benefícios dessas instituições irem a campo, recolherem os depoimentos, é receber a confiança da população nessas instituições e que elas podem efetivamente contar com essas instituições para a defesa dos seus direitos. Aqui no âmbito da DPU São Paulo, no grupo de atendimento à população de rua, nós fazemos atendimentos mensais com a Defensoria Pública do Estado em centros de acolhimento. E, de certa forma, nós já conseguimos a confiança do movimento, das pessoas em situação de rua, de que a Defensoria Pública é a sua voz. Eles podem ir atrás dos direitos através da Defensoria Pública. E eu acho que esse paralelo com a população pobre, periférica e negra é o que nós precisamos. Nós precisamos, então, investir nessa maior proximidade da nossa instituição e colocar sempre à disposição para a defesa dos direitos. Eu termino a minha apresentação, então, colocando a Defensoria Pública da União à disposição da rede de proteção e resistência, colocando à disposição para que juntos pensemos em formas de aproximar a população negra e periférica da Defensoria. Coloco à disposição a DPU para trabalho em campo, em território, assim como o exemplo que eu dei aqui do Rio de Janeiro. Ainda bem, e isso eu falo com felicidade, que dentro da minha instituição nós estamos em um processo de desmonte daquele modelo tradicional de ofícios, de atuação formal, de defensor de gabinete. Nós estamos, então, nesse processo de aproximação com as pautas de direitos humanos, de atuação da Defensoria Pública nas ruas, com a população. E é isso que eu coloco, então, aqui para encerrar a minha apresentação, agradecendo mais uma vez a presença, o convite, a presença de todos, e um bom dia.